Olha elas! Voltamos! Tá começando, gente! CidadeCast temporada 2, tudo bem? Eu sou o Felipe, o host do CidadeCast, um dos hosts, e estou aqui ao meu lado do Samira, a artista do Cidade no Tempo. Oi, gente, estavam com saudades? Pois é, eu voltei. Para quem achou que não, eu estive Tá vendo sempre só? aqui. Oh. É, não. E ela que tem a língua afiadíssima, Madrinha Ali. E aí, galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje a gente vai ensinar como fazer batata grelo. Ai, menina, o que gente, espera dessa temporada, galera? Nossa Eu espero senhora, passou fecho. rápido, né? Nossa, menina, passou uma coisa assim, né? Premiação foi tudo, né? A nossa premiação demorou 4 horas, né, pra Nossa, gravar. menina, nem fala, foi Uhum. babado. Como pode, né? Saudade de gravar com vocês, gente. Fazia tempo, Verdade, né? né? Acho que eu perdi até um Verdade. pouco da prática. Não perdeu nada, Será? amiga. Vai Será? continuar. Será que eu vou Sim, pegar leve dessa vez? vamos ver, né? E... Quem será os personagens dessa temporada, não? Quem será? Exatamente. Quero saber de Dona Gláudia tá falando de mim no Twitter. Quero saber de Dona Gláudia tá falando de mim. Tá me ouvindo, véia safada? Tá me Eita, ouvindo aí, ó. eu, hein? Vagabundo! Exactly. Exactly. A gente está começando a segunda temporada do Cidade Cast. Nós vamos analisar essa temporada, a terceira temporada de Cidade no Tempo, que começa na próxima sexta-feira. Então já aproveita, segue a gente nas redes sociais, @Trolascast, em todas as redes sociais, e o Cidade no Tempo, @A Cidade no Tempo. Preparado para a volta da terceira temporada da Cidade do Tempo, que promete muita coisa, né, gente? Exato, estamos Promete? ansiosos aí. Será que promete? Será que dessa vez morre alguém? Será? Já vamos começar assim, né? Vamos começar assim. A Porque os pergunta que players já ficaram, começa. os players ficaram em pânico, né, na outra temporada que a gente falava quem vai morrer, quem vai morrer. No O final, quê, menina? morreu, não morreu? Teoricamente morreu, né? Uma morte. Não era o que Assim a gente foi, queria, né? Vamos ser né? sinceros aqui. Exatamente. Morreu sem Teoricamente entregar, morreu. né? Morreu sem entregar. Mas, gente, essa daqui ainda não é o episódio que vai analisar os episódios. É um especial para o primeiro episódio. Então hoje, vocês pediram, a gente trouxe as personagens do Cidade no Tempo e vamos fazer algumas perguntas delicadas, não sei, né? Depende de cada um, né? Da Delicado, maldade quem do disse coração delicado aí. não sou eu, que sou o host, é eu, hein? O entrevistado tem mais aqui responder. Chegar e responder. É isso aí, é eu, hein? E hoje nós trouxemos ela, que faz um dos personagens mais intrigantes do Cidade no Tempo, que é a Kaisa, que está aqui com a gente, é a Madame G. Tudo bem, Madame? Alô, boa noite a todos os corpos presentes. Boas noites. A paz, minha velha, a paz. Ô, Glória, Deus abençoe a todos. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo convosco, isso. Tudo bem. Vamos bem. Tá ansiosa para a terceira temporada? Eu não tô. Não tá? Ah, não dá não, nem um pouquinho. Ah, não tá não? Deixa só faltar uma semana pra você ver. Ai, Acabou o programa. eu não beijo. dormi aqui pensando. Bem saber que o mestre vai ouvir esse podcast. Se falar que não tá ansioso, ele pode te matar no Ela é um minuto. vagabundo, viu? mestre é um vagabundo, desgraça. Hum. Brincadeira, gente. Eu brinco muito, sabe? Eu sou Como ela é muito brincalhã. Ela é tão Eu sou muito brincalhã. brincalhão. Uma coisa que eu sou na minha vida é brincalhão. A Kaisa que teve um final de S2 bem trágico ali, né? Porque tudo o que aconteceu com a Vanilla parece que impactou bastante a Kaisa, né? Eu acho que Impactou, né? o da Kaisa foi um dos mais impactantes, né? Assim, o que deixou, uma das que deixou maior expectativa, assim. Porque terminou com promessa, terminou com tristeza, frustração, a gente não sabe bem ali como que ela tá se sentindo para caminhar para uma terceira temporada. Você acha que a S2 foi a temporada da Kaisa? Eu acho que não. Ainda tá para acontecer a temporada da Kaisa? Eu acho que começou. O Cidade começou muito na Kaisa, né? Ele começou muito focado a história principal, ela começa e termina na Kaisa, mas eu acho que
Na segunda, ela expandiu demais. Então, ela se afastou muito da Kaisa, ainda que ela esteja no centro, entendeu? Sim. Ela ainda tem a história com o pai, tem a história com o Lúcio, tem a história com a mãe aparecendo ali no final. Então, a história em si, né, o que levou todos esses personagens até a ordem, até a missão e tal coisa, ainda segue sendo a Kaisa. O babado é que todo mundo cresceu, então a história se expandiu para os lados, né? Sim. Não, tirou essa linearidade que tinha antes, que era tipo a Kaisa puxando o fio, e aí expandiu para todo mundo puxando, né? Que aí você tem o interesse daquela entidade na Blue, você tem o interesse por que a mãe da Kaisa pediu para defender tanto a Blue, por que tava tentando afastar o Lúcio da Blue tanto, né? A Kaisa também descobre lá um negócio de o porquê talvez que o pai da Blue estava envolvido, por que o nome dele estava naquela lista, né? A ligação dele com o Montevera, essas coisas assim. Então, tudo se expandiu. Então, não é só a Kaisa talvez seja a ponta da linha, né? Sim. Mas o carretel é mais comprido. Não sei. Eu achei que o foco foi bem grande, né, na S2 da Kaisa. Não sei vocês, meninas. Eu também acho, assim, eu percebi que, assim, a Kaisa, até pegando um pouquinho ali da primeira temporada, ela era muito investigativa, ela estava sempre, assim, curiando mesmo as coisas, metendo o bedelho ali e pesquisando muito para tentar descobrir. Em determinado momento ali da segunda temporada, ela estava, assim, já tentando resolver ou decidindo o que ela ia fazer com aquilo que ela já tinha descoberto, sabe? Em alguns momentos, inclusive, eu senti que ela estava escondendo o jogo. Ela não estava ali usando de tudo aquilo que ela descobriu. Você acha que a Kaisa vai continuar nesse mood na terceira temporada? Você acha que ainda tem mais coisa para ela investigar? Ou você acha que ela vai, antes disso, descobrir o que ela vai fazer com o que ela já sabe? Qual foi a primeira pergunta mesmo? Tá, vamos reformular assim. então. Não, eu entendi. Entendeu? Ela Tá. só não quer responder. O babado é assim. É lógico que eu, enquanto jogador, eu tenho as cartas na mão. Eu sei o que eu tenho pra mim. O babado a Kaisa é um personagem que eu não tenho total controle. Por ela não ter passado, por eu não saber o passado dela inteiro, por eu não saber partes da história dela, tudo está na mão do mestre. Então, o que eu sei é o que eu estou jogando. Então, tudo que eu investigo é coisa que eu coloco aqui. Então, essas são minhas cartas, né? Tenho isso aqui para jogar. As outras coisas é o mestre que tá me dando. Então, tem coisa que vai me trunfar e aquela carta que eu tinha na mão foi pro saco. Entendeu? Então, por exemplo, no meu episódio fantasma, que para quem não sabe, cada personagem teve um episódio fantasma antes da segunda temporada. Então, terminou a primeira temporada, a gente teve os episódios fantasma e entrou a segunda. Nesse episódio fantasma, aconteceu algumas coisas e eu coletei mais informações. Então, quando terminou a primeira temporada, eu mandei pro mestre e falei, na verdade, ele falou pra gente, vocês têm 4 meses de time-lapse aí entre a primeira temporada e a segunda. O que vocês fizeram nessa temporada? Nesses 4 meses, né? E eu mandei pra ele uma lista de investigações que a Kaisa fez. Aí eu falei, você vai me dar essas respostas de acordo com o que a gente jogar, né? E é isso aqui que vai ser pra mim, essa é a minha investigação. Então tem muita coisa dessa investigação dos 4 meses que eu não joguei ainda. Então é lógico que eu tranquei tudo pra mim, e essas cartas ficaram fechadas. Até porque a Kaisa não é uma pessoa que fala, a Kaisa não é um personagem que vai dividir com os outros, porque ela não confia em ninguém, né? Por mais que ela tivesse uma relação com a Vanilla, teve muita investigação em cima da Vanilla que ela fez. Ela foi saber quem era a Vanilla, da onde que tinha vindo a Vanilla, da onde que tinha saído esse personagem. Porque ela ficou intrigada realmente, né? Eu acho que o mais interessante da relação da Vanilla e da Kaisa é que uma tinha um fascínio muito maluco na outra, né? A Kaisa queria saber o que era a Vanilla, que personagem é esse, que pessoa é essa, né? E a Vanilla tinha um interesse muito grande no como que essa personagem que nem parece que não tá nem aí pras coisas tem tanto contato com o sobrenatural e eu que tô aqui em busca não tenho nenhum, né? Quase. Sim. Por que o sobrenatural vai atrás dela e não de mim? Sabe? Acho que era isso a relação Kaisa de fascínio que uma tinha pela outra, né?
a Kaisa fascinada por mistério e a Vanilla era um mistério. E a Vanilla era fascinada pelo paranormal e o paranormal inundava a Kaisa, né? Sim. Tanto que ali a cena da mansão ali da segunda temporada, acho que isso demonstra mais ainda o interesse da Vanilla na Kaisa, porque aparentemente ela tá entendendo que aquilo ali é a Kaisa, né? Sim. A Kaisa manda na casa. Exato. E aí acho que isso ainda influenciou ainda mais no final da temporada. Tipo, por que a Kaisa tá desse jeito? Ela tem esse poder tão grande? Por que o paranormal vive, né, dela? E comigo não. Então acho que isso ajudou ainda ela a se... né, ir com Deus. Mas essas relações que a Kaisa tem com esses personagens não deixa ela falar tudo que ela quer, né? Não Sim. deixa ela deixar tudo às claras, porque tem esse interesse subentendido, tipo, e se não fosse esse o final? O que a Vanilla faria com a Kaisa, né? Sim. E se ela soubesse o que a Kaisa fez durante os 4 meses de investigação, entendeu? Então acho que a Kaisa é muito de pensar estrategicamente como ela vai usar essas coisas. Tiveram coisas que eu falei, né, que a Kaisa usou ali durante, inclusive na conversa que ela teve com a Vanilla ali dentro da casa, que foi desses 4 meses, né? Só que não foi tudo, não usei tudo. Tem mais coisas. Tem né? muito mais coisas, assim, que eu consegui descobrir, mas que não necessariamente foram relevantes a ponto de serem expostas, entendeu? O que é legal que você comentou é que, não sei se todo mundo sabe, mas você nunca tinha jogado esse universo de RPG, né? Não. Então você criou um personagem sem muita lore e deixou o mestre fazer um pouco a lore dela, né? Sim, com certeza. E aí isso faz com que você não conheça muito o histórico da personagem, né? Isso, como eu entrei sem conhecer o universo, nunca tinha visto, nunca tinha jogado, nunca tinha assistido nada. Interagido, né? Da ordem, né? Da Ordem Paranormal, eu não conhecia nada, então eu fui liso para o negócio, né? Então o Iago me falou, você tem o importante. Eu perguntei para ele o que é importante para eu ter para o personagem. Ele falou essa parte da lore, que é o encontro do personagem com o paranormal. Isso é importante. Aí eu falei, show. Eu acho que eu já falei muitas vezes isso eu escrevi um conto, né, que tinha a Kaisa lá, que era o encontro dela com o paranormal, como que ela encontra o paranormal pela primeira vez. E desse conto eu falei pro mestre, tira o que você quiser, né? Eu coloquei muitos elementos lá, coloquei dentro do próprio conto tem muitas partes da lore da Kaisa. Então, por exemplo, tem o relacionamento dela com os pais, tem o relacionamento dela com a situação financeira, tem a situação como que chegou esse encontro com o paranormal, por que esse encontro aconteceu. Todas essas coisas estão ali. Então aparece muito artefato na lore, aparece personagens que podem vir a ser outra pessoa, entendeu? Sim. Então essas coisas estão na lore e ele pode usar da forma que ele achar melhor. Eu deixei várias pontas soltas nesse conto, entendeu? Para ele preencher da forma que ele achar melhor. E eu me afastei justamente por ela ser uma personagem que, como eu não conhecia, eu preferi que ela fosse amnésica. Então, eu ia conhecer o universo junto com a personagem, entendeu? Acho que isso faz ela se tornar tão, isso que eu falei, até intrigante, né? Porque você não conhece muito dela e a gente também não conhece muito dela. Então, a gente vai descobrindo da Kaisa ao longo do RPG, né? Uhum. E você acha que a Kaisa chegou agora onde ela tá na S3, onde você imaginava que ela estaria? A evolução dela? Não. Totalmente diferente. A segunda temporada me pegou muito de surpresa, eu não esperava. Eu não sabia de nada que ia acontecer. Assim, nada do que eu planejei pra segunda temporada aconteceu. Sério? Absolutamente nada. Você ama o mestre por isso. 50-50. Eu não gosto de despreparado para as coisas, né? Então, quando eu vi que tava tudo indo ladeira abaixo, eu falei assim, eu vou estudar outra coisa. Eu vou prestar atenção no potencial do personagem, no tipo... Nas perícias, nos rituais, eu vou montar uma build legal, vou tentar fazer uma coisa diferente, né? Do que focar na história, porque não tá dando certo o que eu tava fazendo. Então, eu vou pra investigação, vou prestar atenção no que tá acontecendo. Eu vou jogar. Sim. Ao invés de contar o resto da história que eu pretendia, eu vou jogar. E aí eu comecei a jogar
por dia, sabe? Sim. Comecei a abandonar sessão, tudo que né? eu tinha. Eu abandonei tudo que eu tinha feito. Eu chegava na sessão com uma ideia e. Não vai acontecer. Chegava com. Tanto que, no último episódio. No último, não. A casa faz uma coisa em algum dos episódios, eu não lembro. Era um dos episódios finais, assim. Eu não sei se o terceiro pro final, alguma coisa assim. Ela faz uma coisa que ninguém percebe. E eu falei pro mestre, ó, a casa fez isso. Eu falo uma coisa que a casa tá fazendo, e só que ninguém percebeu, e nem o jogador com que ela fez aquilo percebeu. Sim. Então, assim, o que ela fez ainda tá aberto. Aconteceu. Ela já fez o que ela. Então é isso que eu comecei a fazer, sabe? De tipo, fazer alguma coisa sem dar muita ênfase àquilo e tentar colocar o que eu já tinha feito antes da sessão pra sessão funcionar, entendeu? Sim. Então eu coloco alguma coisinha lá, ó, fiz isso aqui. E é isso. Quem pegar, pegou. Se não pegar, ficou com Deus, que é o que estava acontecendo. Então, peraí, só para deixar claro aqui para a audiência. Ah. Você está me dizendo que a Kaisa manipulou ou fez coisas que não ficaram claro para esses alvos dessas manipulações ou dessas coisas. Não e esse personagem ainda não sabe, não entendeu, não catou? Kaisa fez uma coisa, não necessariamente uma manipulação. Tipo, ela fez um ato. Sim. E que o jogador não pegou e a audiência também não pegou. Sério? Ah, menina. Seria um flerte? Não. Ela fez uma coisa física. Física? Ela fez alguma coisa. Pode interferir no futuramente? O que eu queria que tivesse acontecido é que tivesse interferido já. E não interferiu ainda. Não interferiu. Mas pode vir a acontecer, Pode vir a acontecer. E qual foi na S3, o S2, o seu momento favorito da Kaisa? Favorito? Que você mais gostou de interpretar? De interpretar? Ter você com a sua mãe, ter você com o seu pai. Eu gostei muito do... Você com a Vanilla, vários momentos, né? Eu gostei muito do Sóton com o Montevera. Gostei muito daquela parte. Com a Melissa eu gostei pra caramba também, mas não foi meu favorito. Eu acho que meu favorito foi o Tic Tac. Ou a conversa dela com a Vanilla sobre o Tic Tac. Sim, que... A conversa sobre livro. Acho que é no S3 ou no episódio 6, se eu não me engano. 6. Que é o episódio do Tic Tac. Que elas conversam sobre a morte, sobre o medo. Eu tava vendo ali com o Luke. E essa parte eu vou cortar e colocar no YouTube. Só esse diálogo. Esse diálogo tem 1 hora. Caramba. E na hora que a gente tava fazendo, a gente não percebeu que tinha passado. Foi rápido, né? Pareceu rápido, né? 15 minutos ali quando a gente tava fazendo, né? Mas foi um diálogo de 58 minutos. Caramba. Caraca, bastante coisa. Muita coisa. E ali eu acho que ali eu acho que fica muito... Tem muita coisa da Lore dos dois ali. Tem muita coisa da Lore da Kaisa, da Lore da Vanilla. E a intenção das duas tá subentendida ali, eu acho. Entendeu? Eu acho que foi muito esclarecedor pro que vinha depois. Sabe? Aquele diálogo é muito importante pro que vinha depois. E pra conhecer as duas personagens também, eu acho. Então, né? acho que por isso a importância, sabe? Porque o que vem depois com a Vanilla também tá ali, né? O que vem depois com a Kaisa tá ali, naquele diálogo. Eu acho que aquele diálogo ele deu uma ramificação muito grande pro que o que eu e o Luke fizemos com os dois personagens. Sabe? E o momento que você mais detestou fazer? Que eu mais detestei fazer? Tipo, você não gostaria que a Kaisa tivesse feito, e se você pudesse, você teria mudado? Que eu teria mudado? Nossa, que difícil. O final, teve uma coisa que eu ia fazer que eu não fiz. Que você gostaria de ter feito? Que eu gostaria de ter feito ali no final com a Vanilla. Teve uma coisa que eu queria ter feito e não fiz. Teve um momento com o Adam que eu queria que eu tinha feito na minha cabeça. E foi um dos momentos que não deu certo de acontecer. Porque a Kaisa e o Adam se encontraram 2 vezes nos episódios, assim, tipo, de conversar e só os dois, sabe?
E não rolou também o que eu ia fazer, então eu tô guardando pra terceira. Essas coisas que não aconteceram, eu tô guardando pra terceira. Vai que rola, né? Eventualmente pode acontecer. Mas você. Desculpa. Pode falar. Você sente que a Kaisa ainda vai tentar buscar contato com a Vanilla? Com certeza. Ou você acha que ela entendeu que ali foi o fim da relação e Não, desistiu? a Kaisa entendeu que não tem mais Vanilla ali. Sim. Isso é uma coisa que ela entendeu. Não tem Vanilla ali. Não foi. Não ficou claro no primeiro momento, tanto que ela vai e abraça, né? Quando ela abraça, que ela vê, assim, tá vazio, não tem mais nada aqui, entendeu? Acho que o momento de realização dela é ali, tanto que ela já puxa pra ir embora, sabe? Vambora. Porque ela sente que se ela ficar ali, ela tá em perigo, se ela ficar sozinha com aquela criatura ali, ela tá em perigo. Então ela já vai embora. Sim. Quando ela oferece a mão lá fora, que ela tem um momento. Aí foi a minha visão de jogador misturando cada casa. Tipo, tem um momento que quando a Vanilla. Aí a gente chama de Vanilla, é o corpo. Monstro sem nome, Mas né? o monstro tá lá e quando ele sai, ele vê o sol pela primeira vez. E ali a casa tem um. Eita, o que será que é isso, né? E aí ela estende a mão pra ir embora junto, né? Sim. E a criatura vai embora pro meio da Da distorção. tempestade, Né? No meio da roxa, né? distorção. Isso. Enquanto a casa volta com os meninos, né? Com o Rafa. Sim. Então ali ela entendeu de novo, tá? Então essa criatura Não é de vez, já foi embora. Acabou, é isso. É só. Esse vislumbre que ela teve aqui agora com a luz não tem nada a ver, entendeu? Então são esses dois momentos que clareiam a situação pra Kaisa, sabe? Não é mais a Vanilla. Você acha que a gente tem chance de ver a Vanilla nessa terceira temporada? A Vanilla Valina, não o monstro sem nome. Eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, né? A gente já percebeu que a Kaisa é uma teimosa do caralho. Eu tenho até medo desses planos da Kaisa. Exactly. Ou termina em merda ou termina em morte. Não, mas você acha, como player, você acha que existe a chance da Vanilla reaparecer? Ou não? Não, eu não acho que fixamente, assim, tipo, voltar a Vanilla, não. Mas o encontro, eu acho que... Tem esperança. Eu tenho esperança. Porque eu acho que vai ter um evento aí, um evento que a casa tá tramando, que eu acho que pode acontecer. Mas pode ser daqueles negócios que não acontece também. Sim. Né? É um planejamento que não é... É um planejamento que eu tô tendo aqui. Mas se tem uma coisa que eu gosto da Kaisa, eu acho que é isso de... ela tenta caçar aquilo que ela quer. E quando esse caçar não dá certo, ela causa aquilo que ela quer que aconteça. Né? Então podemos dizer que, tipo, pra terceira temporada a gente pode esperar a Kaisa buscando a Vanilla. Também. Acho que também. Eu acho que a Kaisa que eu tô vendo, né? Eu me afastei muito da Kaisa nesse tempo, de ficou 4 meses sem jogar. Porque não vai ter time jump, né? Não vai ter. Não, vai ser direto. Vai ser direto. Então eu não queria estragar o que tá acontecendo. Sim. Entendeu? Então eu me afastei muito da Kaisa justamente para eu pegar dela onde eu parei. Porque se eu voltasse para ela, que vamos fazer as coisas da terceira temporada, vamos fazer a música, vamos escolher, já começar a escrever o diário, já começar a fazer as coisas, porque eu processaria tudo que ela sentiu e passaria para frente, entendeu? Sim. E eu não quero isso, eu quero processar durante a temporada. Então eu me afastei completamente, tanto que essa semana a gente estava conversando, né? Nossa, você não soltou nada ainda da Kaisa, você não falou nada sobre a Kaisa. Porque eu não quero falar, eu não quero voltar para ela antes do tempo, porque se eu voltar, eu vou estragar. Então eu quero pegar de onde eu parei. Então eu vou voltar para casa só no dia 19. Só no dia 19 eu vou pegar a Kaisa e fazer alguma coisa com ela. Eu comecei o diário, né, o volume 3, mas eu acho que eu vou apagar ele. Porque eu acho que ele vai me atrapalhar. Então eu vou tirar tudo que tá lá. Eu vou voltar para casa só no dia 19 e partir de onde ela parou, entendeu? Porque se eu voltar, eu vou estragar. Eita. Passada, e se a gente invocar a Kaisa aqui pra fazer 3 perguntas pra Kaisa, é possível? Deus do céu!
Peraí que eu preciso escolher o timeline dela, porque eu não queria voltar não agora, calma. Faz a pergunta primeiro que eu vou lá perguntar pra ela. Tá bom, quem quer fazer primeiro? Sam, madrinha? Eu quero fazer uma pergunta. A Kaisa busca por amor ou por vingança nessa terceira temporada? Eita. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada pra ela, peraí. Ela tá tímida ali no canto, calma. É típico dela, né? Sentadinha, escorada tá assim, no cajado. É que ela tá ali amuada. Eu acho que é uma mistura dos dois, né? A vingança que ela busca é enraizada no amor, né? Porque, tipo, pelos pais, principalmente, eu acho. Ela tá buscando se vingar, só que agora ela descobriu de quem que ela quer se vingar. Eu acho que ela descobriu nessa segunda temporada de quem é que tá causando tudo pra ela. Quem é isso que tá tirando tudo dela, né? Então eu acho que nessa terceira temporada ela vai buscar vingança, só que ela tem clareza sobre o quê, entendeu? Ela sabe quem que ela vai passar a foice no percurso. Eita. Madrinha. Eu quero fazer 2 perguntas em uma só. O cavalo pra entidade. Pros 2, vai servir pros 2. Aí você escolhe quem vai responder. O que você não quer de forma nenhuma que aconteça nessa temporada e o que você mais quer que aconteça nessa temporada. E aí fica entre você ou a Kaisa responder. O que eu não queria que acontecesse, os filha da puta foram lá e fizeram na última temporada. Eu passei a semana inteira antes do último episódio, da segunda, falando: a única pessoa que não pode morrer é a Vanilla. Que eu não quero estar no corpo da Kaisa quando a Vanilla morrer. E a única coisa que aconteceu foi a Vanilla indo pro saco. Ai, bicho, então eu não sei. Eu tenho medo de falar e os vagabundos fazer. O que eu não quero que aconteça é óbvio que eu não quero que a Kaisa morra. Né? Eu não quero que. Eu tinha já uma ideia pra ela, só que já não vai acontecer. Agora eu tenho outra ideia pra outro final pra ela, então eu quero que a Kaisa chegue até o final da 4ª temporada sã e bem. Sã? Não garanto. Mas bem, sabe? Viva. E o que você espera? O que eu espero? Eu espero pelo menos poder dar uma surrinha no Lúcio. 2 minutos de dar surra no Lúcio. Não, só pegar ele de pau, 2 minutos. Eu e o Lúcio numa sala fechada só pra gente ver. 5 minutos de porrada. 5 minutos de porrada, só pra gente ver como é que fica. Só pra gente saber quem fica de pé. Eu espero muito poder dar uma surra no Lúcio. Não. Assim, eu quero enfrentar o Lúcio. Porque assim, na segunda eles têm um x1. Só que o Lúcio tá bufadíssimo, né? Aquele gay, voiola safado. E a Kaisa tá ali capenga, né? Já no final da temporada. A mulher tá quase morta. Aliás, ela morreu já 2 vezes no final da temporada. Inclusive, ela morre uma pro Lúcio, né? Nesse X1 aí. Ele rebate um ataque dela, né? E o ataque mata ela. Sim. Então, não sei. Eu acho que é isso. Eu não quero que a Kaisa morra. E eu quero que ela consiga dar um pau no Lúcio. Pelo menos 2 minutinhos de porrada. E agora eu. Agora vamos levar em consideração que a Vanilla realmente morreu. A gente pode esperar um Kaidan? Ih, um Kaidan. O Kaidan existe desde a 1ª temporada, né? Você acha que essa 3ª temporada... Acho que Kaidan existe desde o primeiro episódio que ninguém viu. Então, mas o fandom agora pode criar esperanças? O fandom pode ter esperanças? Sei. Eu não sei. Eu acho que teve um imbróglio aí entre os dois. Só que esse imbróglio saiu já na 1ª temporada. O imbróglio foi o Bellini. Né? Bellini foi um ponto muito de mudança para os dois ali. Né? Principalmente para a Kaisa. A Kaisa viu aquele ponto de interferência como um ponto de mudança para os dois, para a relação que eles tinham. Eu acho que o Adam nem tanto, né? Acho que o Adam viu um ponto de mudança quando a Kaisa volta, né? Do sequestro lá do bicho, lá, do servo.
ele vê que a casa voltou muito mais agressiva, muito mais animalesca ali daquele encontro. E aí eu acho que isso assusta um pouco ele, né? Eu acho que ele, não sei, ele perde meio que o que ele tinha pela casa ali. Então nesse encontro aí dos dois, eu acho que eles precisam primeiro se reencontrar, né? Eu acho que eles não se reencontraram ainda. Eles tiveram alguns momentos ali na casa, na mansão, na segunda temporada, mas eu acho que eles não se reencontraram, né? Tipo, a casa passou 4 meses na ordem sozinha, né? Sem contato com ninguém. E o Adam passou 4 meses longe, né? Esqueceu que existia a ordem, né? Ele foi simplesmente... Foram 4 meses de Grindr. Né? Conhecendo o Adam como a gente conhece. Comeu Varginha inteira. Distorcidos e não torcidos. Ele não faz jurisdições. E aí eu acho que precisa acontecer primeiro um reencontro dos dois, sabe? Ele não aconteceu. A casa tem muito ressentimento desses 4 meses, que, tipo, ele não... A última coisa que ele falou pra ela foi que ela era ridícula e sumiu. 4 meses, ele sumiu. E foi isso. Essa é a última visão que ela tem dele. Sim. Né? Por mais que eles tivessem aquele momento ali na mansão, a última coisa que ela lembra são esses 4 meses que ele ficou ausente dela. E simplesmente não falou mais nada com ela, sabe? Então, você tocou num ponto bem específico agora, que eu não tinha me recordado. De que realmente a última coisa que a Kais ouviu do Adam foi de que foi isso, né? Foram ofensas. Assim, eles estavam muito de cabeça quente e tal. Sim, tipo, ele fala isso e ela não fala nada, ela não responde ele em nenhum momento, né? Ela não rebate o que ele fala. Isso ficou muito na cabeça dela e ela se sente dessa forma ainda, né? Tanto que isso é um dos pontos ali com o Montevera ali no sótão, né? Que quando ela sente muito que ela é um monstro, né? Ela sente que ela é ridícula, ela sente tudo isso, sabe? Que as pessoas colocam esse peso de... Isso tá acontecendo por sua causa, né? Tipo, estar no centro ali é um gatilho para ela. E principalmente depois daquela sessão em que ela viu que ela potencialmente pode ter matado a Ayla, né? Então tudo isso ali condensado ali, tipo, ele chamando ela de ridículo, ela vendo ela assassinando a Ayla e ele ali parado chorando. O encontro com Montevera, que ela ouve aquelas palavras monstro, né? E tal e coisa. Tudo isso fica ressoando na cabeça da Kaisa, justamente por ela não saber quem ela é. Então, tipo, tudo isso que esse pessoal tá falando, tudo isso que eu estou vendo, né? Ela viu ela matando a Ayla, né? Sim. Então, pode ser que isso tudo seja verdade. Pode ser que eu seja um monstro mesmo. E o Adam tem razão de ter me abandonado, de ter ido embora, de ter largado. Sim. Ele tem razão de ter ido com o Bellini, seguido a call do Bellini, né? Isso tudo é muito condensado na cabeça dela. Tipo, tudo isso faz sentido. Sim, né? Exato. Tudo isso faz sentido, por mais que não seja verdade, ou que seja uma invenção, uma manipulação do Lúcio, como a gente viu no final da temporada. Tudo bem, mas isso tudo ainda faz sentido, né? Se for verdade, ainda faz sentido. Né? Exatamente. Mesmo que seja mentira, é uma mentira que faz sentido. Sim, né? sim. Gente, temos aqui Madame. Agora, pro final, vamos fazer um bate-bola. Ah, meu Deus. Calma, blogueirinha. Um bate-bola com a Madame. Madrinha, você começa? Posso começar? Começa. Um sonho da Caixa. Um sonho? Oh, meu Deus do céu. Eu tinha um sonho pra casa, mas não é isso, né? O sonho da casa. Uhum. O sonho da casa é vingança. Tudo. Um medo da Kaisa. Um medo? A casa não tem muito medo, mas escuro. Cai de moto se ralar. Acho que é o medo ali que a gente... Acho que pegou todo mundo de surpresa. Foi Sim. O medo do escuro ali. Mas acho que é isso. O medo é... Um medo da Madame para a Kaisa. Madame pra Kaisa... Qual o medo que você tem pela Kaisa? Eu tenho medo dela não conseguir. Tipo, a vingança dela, pelo menos chegar perto disso. Eu tenho medo dela fracassar. Tenho medo dela fracassar. Madrinha? Um sonho da Madame para a Caixa. Eu vou falar o que eu tinha. Que era o trisal. O sonho que eu tinha era o trisal. Camila, Ada e Kaisa.
Eu tinha esse sonho, mas foi pro saco já. Destruíram meu sonho. Adam por Kaisa. Adam. Ah! Herói. Vanilla por Kaisa. Mal compreendida. Blue por Kaisa. Caminhoneiro. Brincadeira. Deixa eu ver. Blue por Kaisa. Temperamento. Kaisa por Kaisa. Ai. Kaisa por Kaisa. Medo. Oh, a Kaisa tem medo da Kaisa. Acho que a Kaisa é uma boa amiga do medo. Acho que é isso. O medo é um bom amigo da Kaisa. Será? Ela tem uma boa amizade com o medo. Um filme favorito da Kaisa. Um filme favorito da Kaisa? Qual seria o filme favorito da Kaisa? Deixa eu ver. Um filme do Cronenberg. Pra combinar com a maluquice dela. Exactly. Acho que seria Mistérios e Paixões. Mistérios e Paixões, David Cronenberg. Acho que seria o filme da Kaisa. Personagem favorito do mestre, na sua opinião? Favorito do mestre, na minha opinião? Acho que é a Vanilla. Você acha que é a Vanilla? É. Se você não fosse a Kaisa, qual outro personagem gostaria de interpretar? Qual outro personagem? Eu gostaria de fazer a Anne. A Anne? A Anne. Eu gostaria de fazer a Anne. Eu acho que eu não tenho pra fazer nem Ada, nem Blue, nem Vanilla. Não tenho. Eu não tenho como. Agora a Anne eu consigo alcançar. Consigo pegar essa careca vagabunda. Agora fala pra gente um personagem. Um personagem? Uhum. Do mundo? De qualquer coisa? Não, do Cidade no Tempo. Ou do Cidade no Tempo. Um personagem. Kaisa. Um personagem bom. Mas fodeu. Ai, Madame, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso especial. Tomar no cu. Muito boa sorte para você, Obrigado. Kaisa, nessa terceira temporada. Muito obrigado. Que você consiga fazer o que você pretende fazer. Não vou conseguir, né? Já tirei isso da minha cabeça já. Desejamos sucesso pra Kaisa. Na vingança dela. Muito obrigado. Vamos ver aí se ela vai conquistar o Cidade Cast nessa temporada ou se a gente vai ter que continuar sendo Team Vanilla. Gente, vírgula. Quero deixar bem claro aqui que é a gente, vírgula, viu? Vai continuar sendo da onde? Porque ela tá no caixão, né, meu anjo? Então... Gente, obrigado pela volta. Estamos muito felizes. Estamos de volta. Querendo ou não, estamos de volta. Gostaram? Sexta-feira agora volta a terceira temporada de Cidade no Tempo. Acompanhe a gente nas redes sociais para não perder nada. @cholascast ou @a Cidade no Tempo. Certo, gente? Isso aí, gente. Certinho. Show. Obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau.